Oi gente, tudo bem? Aqui é Renata Shen. Eu vim contar umas coisinhas para vocês. Eu andei fazendo umas enquetes lá no meu Instagram, Renata Shen, sobre o medo, tá? O medo, ele é uma emoção, um sentimento um tanto quanto complexo, porque a gente não consegue abordá-lo de forma direta, certo? Se eu te perguntar, você tem medo de quê? Tá? Você vai falar uma série de coisas, mas o núcleo desse medo, na verdade, é um outro medo e não aquele que você acha que é. Exemplo, é sobre esses exemplos que eu vou falar aqui para vocês. Algumas pessoas citaram lá no Instagram que tinham medo de ficarem doentes e que tinham medo de morrer, de ficarem doentes, uma doença muito séria e virem a falecer. O medo da morte, principalmente, ele tem um outro núcleo que está ali mais profundo, mais escondidinho. E quando a gente começa a fazer perguntas, a aprofundar essas questões com a pessoa, tá? A gente vai entender que na verdade existem outros medos por trás. Uma pessoa em específico, tá? Esse é o exemplo principalmente dela, porque esse vídeo eu estou fazendo para ela. Quando eu comecei a questioná-la para investigar a origem do medo, ela começou a citar medo de fazer tratamentos, começou a citar medo de ficar longe da família, de ficar separada dos amigos, de ficar separada da mãe, do pai, do irmão, dos filhos. Por último, ela citou o medo de ficar sem chão, medo de ficar sem estrutura, medo do vazio. Então aí a gente identificou que na verdade ela não tinha medo, ela não tinha pânico de ficar doente. Ela tinha medo, na verdade, de ficar longe da família, de ficar sem esse apoio, de ficar no vazio. E é muito interessante que a maioria das pessoas que dizem que tem medo da morte, na verdade o medo não é da morte, o medo é do vazio. E eu quero falar para todos vocês que têm medo da morte, aqui nesse momento, que não existe o vazio. O vazio, na verdade, também é Deus. Deus está em tudo, em todos e inclusive no vazio. O vazio é o plano original de criação. Sem o vazio nada poderia existir. Eu sei que talvez seja um pouco complicado de vocês interiorizarem essa informação, tá? Mas reflitam um pouco sobre isso. E outra coisa interessante, que agora não se trata em específico do caso dessa moça, mas se trata de alguns casos que eu já tive a oportunidade de tratar e acompanhar, de síndrome do pânico, certo? Que é o medo elevado ao extremo. E esses casos de síndrome do pânico, pelo menos os casos que eu tratei, eu não tratei todos os casos, tá? Eles estavam sempre associados a questões familiares, há um apego muito grande à estrutura familiar, uma conexão muito intensa com mãe e pai, certo? É uma coisa interessante para se observar. O medo, ele faz parte do nosso sistema de defesa. O medo precisa existir para nos avisar de qualquer coisa que possa pôr em risco a nossa segurança. Um medo excessivo, ele pode ter origem numa falta de estrutura psíquica, numa insegurança excessiva. E isso sempre vai ter relação com pai e mãe, que pai e mãe são a nossa base física, orgânica, psicológica, enfim, pai e mãe é a nossa estrutura, família é a nossa estrutura. Então, essa moça também, como eu falei do exemplo do Instagram, ela também apresentou, né, essa dificuldade de dissociação da família,
de independência, né? Ela tem uma estrutura extremamente conectada aos laços familiares, o que não é ruim de todo, né? Mas precisamos assumir a nossa individualidade como seres humanos, individuais, dissociados da família, mas fazendo parte ainda de um núcleo familiar, tá? Para que a gente tenha a nossa saúde de uma forma geral. E esse apego excessivo, esse medo excessivo de se bancar, de se estruturar em si mesma, está na origem de muitos casos de pânico, de fobia, de medo de doenças e de medo também da morte. Então eu quero fazer para vocês aqui uma meditação que é uma ferramenta para a gente estar mudando essa frequência de pensamento, tá? E instalando novas crenças, crenças que sejam mais funcionais, que não nos limite tanto assim a ponto de paralisar e causar crises de pânico e ansiedade, tá? Eu quero que você se conecte com esse lugarzinho de paz que você tem aí dentro do seu coração. Vá para um lugar calmo, um lugar tranquilo, tá? Deixa vir na memória as lembranças de sentimentos bons, quando você se sente segura, quando você se sente acolhida, quando você se sente em paz. Deixa que essas memórias surjam. Traga essas memórias para o momento presente. Agora que você trouxe essas memórias para o momento presente, deixa que elas se expandam, deixe que essa sensação se expanda no seu peito, respirando fundo, respirando profundamente. E agora, nesse lugar de paz, de segurança e acolhimento onde você está, eu quero que você tire da sua mente e leve para fora de você, para a sua frente, todas as imagens que habitam a tua mente de medo. Todas as vezes que você se visualizou doente, todas as vezes que você se sentiu com medo de estar doente, todas as vezes que você teve medo da morte, todas as vezes que você teve medo de ficar sem chão, sem estrutura, todas as vezes que você teve medo de ficar dependente de alguém da família por uma doença. Eu quero que você leve essas imagens mentais e essas sensações para fora de você. Lembre-se que você está segura no seu lugar de paz. Continua conectada a esse sentimento, a essa sensação de acolhimento, de segurança, de paz. E traz para fora de você todas as imagens mentais e sensações de medo da morte, de medo da doença, tá? Deixa ela lá, assim, à tua frente, como no quadro à tua frente, tá certo? Ilumina essa imagem, aumenta a luz, como se tivesse um botãozinho para você regular a luz. Aumenta a luz dessa imagem. Fique tranquila, fique tranquilo, seguro, segura no seu lugar de paz, acolhimento e segurança. Esse lugar que você identificou no teu coração. E agora vá diminuindo a luz dessa tela externa dos teus medos. E agora essas imagens, essas sensações que você colocou fora de você, elas ficam escuras. E agora você aumenta mais uma vez essa luz e você não consegue iluminá-los mais da mesma forma. Essa luz vai ficando fraca e aí você apaga novamente a luz. Você tenta novamente aumentar esse botãozinho da luz e você não consegue. A luz vai ficando escura e mais fraca e ela começa a falhar e agora ela apaga.
Você não consegue mais visualizar essas emoções, essas sensações, nem essas imagens mentais de medo, de insegurança, de pavor da morte e da doença. Essa tela começa a ficar falhando, cada vez mais falhando. Ela começa a girar de um lado para o outro, falhando, girando de um lado para o outro, falhando, falhando, e vai diminuindo de tamanho, diminuindo, 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 até que, puf, desapareceu. A única coisa que restou agora em você foi o seu lugar de paz, de segurança, de acolhimento no seu coração. E eu quero que de olhos fechados você respire fundo, profunda e lentamente, e repita para si mesmo: eu já sei como viver em segurança. Eu já sei como viver sem ser dominada pelos medos. Eu já sei como viver sem medo excessivo, sem um medo descontrolado de adoecer, de morrer, de ficar sem chão, de ficar sozinha, sem medo do vazio, porque eu conheço no meu coração a conexão com o meu Criador. Eu conheço a sensação de estar segura, de estar amparada, de estar protegida. Eu sei como me manter segura, eu sei como me manter protegida, eu sei como me acolher, como cuidar de mim mesma. Eu conheço essa sensação de segurança, de acolhimento. Eu já sei viver sem ser refém do medo. Eu sei como usar essa emoção ao meu favor. Já é assim agora. Grata, está feito, está feito, está feito. Respira novamente e me conta nos comentários como é que você está se sentindo.